Sabe aqueles dias que a gente acorda indisposta, com desânimo, com vontade de fazer absolutamente nada, com angústia que a gente não sabe de onde vem, mas está aqui na gente, que a gente já rezou, já se entregou a Deus, e mesmo assim parece que algo não passa? Pois é, esses dias por aqui anda sendo bem difícil, anda sendo bem assim, um dia desanimado, angustiado, mas hoje eu resolvi fazer diferente. Comecei logo levantando da cama, não deixando a cama bagunçada, comecei logo organizando ela. Fui dobrando o lençol pouco a pouco ali, na minha lentidão mesmo, sabe? Porque quando a gente vai começar a fazer algo, nos dias que a gente não tá bem, a gente tem que ir fazendo com calma, ir rezando, ir conversando com Deus. E eu fui fazendo isso, fui arrumando a cama, puxando o lençol, puxando o forro da cama, deixando tudo alinhadinho. E isso já foi me trazendo uma paz, porque a organização vai nos dando aquele ânimo de viver. Então fui organizando tudo. Começo logo pela minha cama, que é algo essencial. Quando a gente olha e vê a cama arrumada, a gente precisa se arrumar, a gente precisa pôr ordem no resto das coisas, porque meio que não combina deixar só a cama arrumada e o restante não. Então deixei tudo organizado, coloquei um cheirinho que vocês sabem que eu sou apaixonada nesse cheirinho. E aí borrifei toda a minha cama, borrifei também na cortina do meu quarto e fui deixando tudo alinhado. E nesse momento em que eu ia deixando tudo alinhado, eu ia conversando muito com Deus. É um momento que a gente para em meio ao nosso silêncio e vai expressando o nosso amor e a nossa gratidão a Deus por mais um dia, por a gente estar vivo. E aí aconteceu um desastre, minha ring light caiu. Pois é, isso mesmo. Veio para me desconcertar. Fiquei um pouquinho brava porque caiu. Fiquei, mas eu entendi que foi um acaso, é assim mesmo. E que nesses dias que a gente tá angustiado, que a gente tá mal, sempre vai acontecer algo para nos deixar mais mal ainda. Mas a gente não pode deixar a raiva, nos dominar. E aí acendi a luz do quarto. E fui começar a dar uma alinhadazinha no meu quarto, uma geral mesmo que o meu quarto estava precisando. Peguei logo o celularzinho de MP3 aqui de casa e fui colocando uma música bacana, uma música legal que eu gosto de ouvir, que me dá um ânimo, sabe? E aí coloquei e fui começar de fato a organizar o meu quarto. A princípio eu só ia me arrumar, mas eu compreendi que o meu quarto também estava precisando de uma ordem. Não só a cama que eu estava arrumando e tudo mais, mas todo o quarto estava precisando de uma ordem. E eu sou aquele tipo de pessoa de que quando eu tô mal, eu gosto de ver ao menos o meu quarto arrumado, alinhado. E aí eu fui tirando logo a poeira, organizando toda essa minha mesinha do lado da minha cama. Limpei tudo, peguei um panozinho e assim, faz toda a diferença. Já vai nos dando um ânimo, a gente vai suando, a gente vai ali arrumando e vai nos dando uma gratidão imensa. Então fui colocando ordem primeiro nas coisas para depois dar uma ordem em mim. E aí limpei tudo, tirei o meu potinho de canetas, tudo que eu precisava alinhar, arrumar. E isso eu fui fazendo. Fui limpando enquanto eu ouvia a música, enquanto eu me animava, enquanto eu sorria, enquanto eu dava uma dançadinha, enquanto eu arrumava. Pois é, todos nós temos esses dias, Às vezes a gente pensa que quem está na internet mostrando aqueles dias bons, aqueles dias legais, não tem aqueles dias difíceis, não tem aqueles dias de dificuldade. E aí que você se engana. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos dias bons e dias ruins. Nós não somos perfeitos, você não é perfeito. A gente tem que lutar pela perfeição, mesmo sabendo que a gente é falho, que a gente pode cair, que a gente pode fraquejar, mas que a gente tem um Deus muito maravilhoso em que a gente deve se pegar dia após dia para buscar a ser melhor. E aí fui tirando todo o pó, tudo que precisava limpar mesmo. E assim, já vai dando uma ordem na nossa vida que é sem igual. Se você nesse momento tá aí parado, tá aí angustiado com alguma coisa que você não sabe como resolver, comece alinhando as coisas que estão à sua volta.
Porque às vezes a gente quer arrumar coisas que não está ao nosso alcance, sendo que pequenas coisas que está ao nosso alcance a gente não consegue resolver, que é dar uma arrumada no nosso quarto, que é tirar a poeira dos móveis, que é lavar os pratos, deixar a cozinha organizada. Muitas vezes a gente vai entulhando tanta sujeira e querendo resolver problemas enormes que a gente não resolve nem os simples. Então comece organizando o simples, que você vai vendo grande diferença que vai fazer isso em sua vida. Pequeno gesto, pequeno ato de serviço vai mudando totalmente o seu rumo, o seu destino, o seu ponto de vista. Então, no momento que você estiver mal, não vá para a cama só chorar, ficar isolada, não querer comer. Não, muito pelo contrário, se pegue com Deus. Reze muito. O inimigo quer lhe ver destruído. O inimigo quer lhe ver longe de Deus. Por isso é que quando a gente está no dia de desânimo, a gente não quer logo rezar. A gente não quer pegar o terço, a gente não quer ler a Bíblia. A gente quer se afastar da oração. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer. Mas nós como cristãos, nós como católicos, não devemos dar esse gostinho. E sempre que a gente estiver mal, devemos entregar ainda mais o nosso dia a Deus, a nossa vida a Deus e pedir: Deus, dai-me força para suportar esse dia. Mesmo que eu esteja fraco, mesmo que eu esteja desanimado, seja fonte de luz, ó Pai. E aí você entrega seu dia mesmo a Deus e levanta. Não espera um milagre acontecer. Levanta e vai à frente. Então, separei aí já as minhas roupas que precisavam colocar para lavar, que estava tudo entulhado aqui no meu quarto, que isso não estava me fazendo bem. E aí separei, coloquei na roupa suja. E aí resolvi fazer uma mudança no meu quarto, porque quando eu vou arrumar o meu quarto, eu tenho que fazer uma mudança. Então isso me faz bem, ver as coisas de um jeito diferente, faz mudar o meu ponto de vista em relação à vida. Às vezes a gente só precisa dar uma alterada em coisas que está fora do lugar, que está fora de ordem. Uma pequena mudança faz uma transformação imensa. E aí troquei os móveis de lado, né? Meu quarto é bem pequeno, mas eu consegui fazer essa mudança. Varri, tirei a poeira, passei a vassoura na parede para tirar aquela teia de aranha que está lhe incomodando e você está sem força de tirar. E aí deixei tudo limpo, tudo organizado. Depois peguei um paninho, fui passando no chão, né, para deixar aquele cheirinho maravilhoso, porque não tem coisa melhor do que um quartinho com aquele cheiro, sabe, de limpeza. Aquele cheirinho é muito incrível. Então, organizei tudo, mudei as coisas de lugar e já comecei a enxergar as coisas de um outro modo. E aí sim, eu estava pronta para recomeçar, para tomar um bom banho, para escolher uma boa roupa e para me arrumar para viver. Quando eu vi que tudo à minha volta estava em ordem, aí sim eu tive ânimo para me arrumar. E aí separei logo uma roupinha, né? Uma roupinha simples, mas que ia me deixar muito confortável e bela para viver este dia. E aí fui para o meu banho, um banho relaxante, onde eu podia ali ficar no meu silêncio, ouvindo só aquele barulhinho do chuveiro, sabe? Que não tem melhor. E aí aproveitei também para lavar bem o meu rosto. E enquanto eu ia lavando, ensaboando bem o meu rosto, sabe? Lavando, tirando aquela sujeira mesmo do dia a dia, eu ia pensando, porque tudo que a gente vai fazer nesse momento em que a gente está mal, a gente deve silenciar e a gente deve olhar para dentro de si. E aí, tomado esse banho, eu fui me arrumar, fui vestir minha roupa, tudo na minha calmaria, continuo ouvindo a minha musiquinha. E aí depois eu fui logo para onde? Para maquiagem, pois é. A maquiagem dá aquele ânimo na gente, né? Quando a gente passa aquela maquiagenzinha, dá aquela acordada, dá aquela vida no nosso rosto. Então foi isso que eu fui fazer. Fui organizando meu rosto, passando aquele pó, aquele blush, para dar aquela carinha de saúde, para dar aquele ânimo de fato quando a gente se olhar no espelho. E aí fui passando todos os meus produtos. Comecei com um creme hidratante, que é super importante, né? Passar um creme hidratante. E aí eu fui fazendo todo o meu passo a passo de maquiagem, sabe? Naquele meu compasso. Então faz isso que você vai ver como você vai se sentir bem. Começa passando aquele creme hidratante, mesmo sem vontade, mesmo quando você sabe que você só queria estar deitado, não queria estar arrumando nada, não queria estar se arrumando, mas levanta, sabe? Dá o primeiro passo. O primeiro passo é sempre importante. E depois que tudo isso termina, a gente olha para trás e vê
poxa, eu devia ter feito isso mesmo, né? Eu precisava disso. E o que eu quero te dizer é isso, aqueles dias de desânimo, apenas vai e cumpre com as tuas obrigações, apenas levanta e vai fazer. Faz isso como uma mortificação mesmo para o seu corpo, para a sua alma. Levantar e fazer as coisas mesmo indisposta, mesmo sem vontade, mortifica a tua alma e a tua vontade. Muitas das vezes a gente só quer fazer o que a gente tem vontade e não é bem assim. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. A nossa vontade é vã, a nossa vontade é falha. A nossa vontade muitas das vezes não é algo que de fato a gente precisa fazer. Por isso que temos que fazer dia após dia a vontade de Deus. E quando a gente faz algo que a gente não está com vontade, superando as nossas vontades, sabe? Os nossos desejos mesmo, é a vontade de Deus que está se cumprindo sobre a nossa vida. Levantar naqueles dias que você está indisposta e você ir ler a Bíblia mesmo sem vontade alguma. Você ir varrer a casa, você ir lavar os pratos, lavar o banheiro, mesmo com aquela cara feia, sem vontade alguma, você está alegrando a Deus, porque você está indo cumprir as suas obrigações, mesmo sem vontade, porque você sabe que é aquilo que você deve cumprir. Então, se é aquilo que você deve cumprir naquele dia, é o que Deus quer que você faça. Então faz, sem resmungar, sem cara feia, sorria, aproveite a vida. A vida é bela e a gente deve viver cada momento como se fosse único. E aí dei uma pausa na minha make, porque eu tava morrendo de fome. E aí fui pegar um bolinho que tinha lá na mesa, roubei um pouquinho de doce da minha mãe que tinha lá numa bisnaga. E aí coloquei um pouquinho de café e fui me alimentando. Em meio àquela pausa ali que eu fiz da maquiagem, eu fui refletindo mais uma vez sobre o alimento, sobre aquele cafezinho que eu estava tomando. E faz isso mesmo no teu silêncio. Você não precisa ficar gargalhando, você não precisa ficar pulando de alegrias naquele momento que você não está bem. Você apenas precisa silenciar e ir fazendo as coisas pouco a pouco, que você sabe que tem que cumprir. Então você vai e faz. E aí fiz esse meu momentozinho de lanche, né, comi, fiquei ali na mesa, no meu cantinho quietinha, e depois de comer, né, voltei para terminar o meu cabelo, que eu ainda não tinha feito. E aí tirei a touca, né, para começo de história, porque passar o dia todo com aquela touca na cabeça não é nada bonito. E aí tirei e fui fazer um penteadozinho para dar aquele ânimo no meu rosto, que não bastava só a maquiagem e continuar de touca. E aí fui organizando todo o meu cabelo, não sabia nem de fato o que era que eu ia fazer, e fui borrifando água, tentando amarrar de um lado do outro, e aí no final deu certo, né? E aí fui fazendo um penteadozinho super ultra mega básico, mas se eu quisesse fazer um coque, né, amarrar o cabelo também ia ficar legal. Se você tá naquele dia que você não quer nem fazer um penteado, faz um coque, amarra, mas apenas alinha o cabelo, sabe? Deixa aquele cabelo com uma aparência bonita, com uma aparência elegante. Porque foi o que eu fiz. E vocês acham que deu certo de primeira esse penteado? Não deu. Eu não tava conseguindo amarrar direito com a liguinha. Eu tava querendo me abusar com esse penteado e eu respirei fundo e disse, não, vai dar certo. Melissa, calma, não é assim que se resolve as coisas, desistindo na primeira dificuldade. Vai dar certo. E aí continuei fazendo esse penteado, mesmo que eu já estava ficando estressada com ele, mas no final deu certo. Fui fazendo um breve acabamento ali com o baby hair. Vocês vão ver que já dá uma aparência bem melhor no rosto quando o cabelo tá alinhado, quando a gente tá com uma roupa alinhada. E foi isso que eu fiz. E o que eu quero dizer para ti nesse momento é: levanta. Tem um Deus que te ama, tem um Deus que cuida de ti a cada instante. Mesmo quando você acha que você está sozinha, quando você acha que não tem ninguém olhando por ti, que não tem ninguém para te dar um abraço, olha para o seu lado. É lá que Jesus está, querendo te abraçar, querendo te ver sorrir. E você aí triste, e você aí achando que não tem ninguém com você, sendo que o Todo-Poderoso que morreu numa cruz por ti está aí ao teu lado todos os dias, e muitas das vezes você não enxerga, você não abre os olhos para ver quem te ama de verdade e fica buscando amor em futilidades, amor em pessoas que não está querendo o seu bem, que não está querendo permanecer na tua vida. Então olha para o Deus que te ama, olha para o Deus que quer o teu bem. Ele sim está ao teu lado a todo momento, querendo o teu bem, querendo te ver feliz, sorrindo, querendo ver você fazendo todas as coisas que você tem para fazer naquele dia.
e se alegrando com as tuas conquistas, com as tuas vitórias. Então levanta, sabe? Pega um livro espiritual, começa a ler mesmo sem vontade alguma, vai apreciar a paisagem, sabe? Abre a janela, abre a porta, vai para a porta de casa, vê a rua, vê o céu, admira a paisagem. Admira a criação de Deus, porque não tem nada mais belo que a gente contemplar as obras do nosso Criador. E foi isso que eu fiz nesse dia de hoje e espero ter inspirado você de alguma forma a levantar, a sorrir, a entender que Deus te ama, que Deus te chama para viver a santidade, mesmo nos dias difíceis, porque a gente viver a santidade no nosso dia a dia é assim, é com dificuldade, é com cruzes, porque a gente seguir o caminho de Cristo é a gente carregar a nossa cruz diária e entender que o nosso fardo fica muito mais leve quando Cristo está nos ajudando, quando a gente coloca Ele como centro de nossa vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like e de encaminhar esse vídeo para uma amiga que vai ficar muito feliz em receber. Um beijão, tchau!